Nesse vídeo, as minhas fotos favoritas de 2025, mais um desafio valendo essa Nikon EM. Fica ligado que durante o vídeo eu vou lançar as regras. Pois chegou aquele momento em que eu olho para trás e vejo o que eu produzi durante o ano. Assim como no ano passado, quando eu tive alguns highlights no norte do Canadá, nesse ano eu tive alguns pontos altos em dois parques clássicos nos Estados Unidos. Momentos incríveis, com vida selvagem e com paisagens. Como no ano passado, simbolicamente eu peguei 12 fotos, já que temos 12 meses no ano, foi o critério que eu adotei. E elas não estão necessariamente em ordem da menos favorita para mais favorita. Todas elas ocupam um lugar muito especial dentro desse hall. Mas é fato de que as duas últimas têm uma coisinha a mais, que tem um pouco mais de significado para mim. Chega de papo e vamos às fotos. A primeira foto dessa lista, cronologicamente, é a primeira foto que eu tirei dentre as 12 que compõem essa lista. Quem acompanha aqui o meu canal há mais tempo talvez tenha visto os meus vídeos em que eu mostrei minha busca em fotografar os minks, que no Brasil são chamados de Vison. Ano passado eu fiquei alguns meses tentando fotografar alguns indivíduos que vivem no Lago Ontário, aqui perto da minha casa. E eu acabei desenvolvendo uma espécie de conexão emocional com eles. E eu, inclusive, reconheço pelo menos 2 dos indivíduos que residem aqui perto. E esse aqui é um deles. Essa manchinha que ele tem no queixo é meio que inconfundível para mim. Nesse dia, eu estava na área em que eles vivem e eu vi esse carinha por ali. Eu me abaixei nas pedras e fiquei esperando porque eu sabia que ele iria entrar no lago para pescar. Antes de fazer isso, curioso com a minha presença, numa fração de segundos, ele levantou e olhou para mim. Por sorte, eu já estava com o olho no viewfinder e consegui aproveitar o momento. E o que eu gosto dessa foto é o ar de curiosidade dele. Ele estar olhando direto em direção à câmera. Eu gosto bastante também da disposição das pedras, na parte mais embaixo, quase que formando um V, e a forma como o fundo vai ficando mais desfocado atrás dele. Essa, no fim, eu tinha que incluir na minha lista. A próxima foto abre o conjunto das minhas fotos de Yellowstone e do Grand Teton National Park que acabaram entrando na minha seleção. Essa é uma daquelas fotos que colocar o elemento de interesse no centro da imagem funciona perfeitamente. Funciona até melhor do que se ele estivesse deslocado para algum dos lados. Na parte mais de baixo a gente vê um bisão que eu não sei se estava morto ou se estava moribundo, e um coiote vindo na direção dele, que por sorte também era na minha direção. Foi um alinhamento que ajudou bastante a deixar essa fotografia com bastante força visual. Se ele tivesse vindo de qualquer outro lado, ainda que fosse uma imagem interessante, ela não teria o mesmo apelo. Primeira foto de pássaro na minha lista. Esse é um common tern, como a gente chama aqui, ou 30 réis, como é chamado no Brasil. É uma ave bem comum aqui no verão. Para mim, ela é uma das aves mais legais de fotografar, eu sou muito fã da anatomia deles. Mas, ao mesmo tempo, eles também são muito difíceis de conseguir capturar, principalmente em voo, porque eles são muito rápidos. O que me fez optar por essa imagem em preto e branco foi o fato, ou a sorte, porque eu acho que sorte ajudou muito nesse caso, foi que o fundo, onde estão as árvores mais escuras, estavam bem fechadas e praticamente sem pegar luz direta. Elas estavam bem no escuro, onde não pegava sol ainda. Enquanto a ave estava com o sol pegando pelas costas, o que ajudou muito a delinear o contorno dela. Somado a isso, o fato dele estar completamente de frente para mim e com a cabeça virada para baixo, o que ajudou bastante na simetria da imagem. Pô, essa próxima é especial para mim. Eu e minha esposa temos o costume ou a tradição de ir acampar todo ano na data do meu aniversário. E essa próxima foi no final de semana em que eu estava completando mais um ano de vida. Normalmente vamos para Algonquin Provincial Park, e em uma parte que é mais acessível para quem vai de Toronto. Nesse ano, decidimos ir para a parte mais nordeste do parque, que é longe pra caramba. Quando chegamos lá,
ainda por cima chegamos abaixo de chuva. Nessa foto aqui eu tinha embicado o carro em uma reta, em uma subida, e essa raposinha estava bem no topo, na parte mais alta da estrada, que logo depois já baixava. A gente viu ela, eu parei o carro e desci para fotografar. Por conta da chuva e das nuvens carregadas e pelo mato fechado dos dois lados, estava bem escuro nessa cena. Por conta disso, a câmera apanhou um pouco para cravar o foco na raposa. Eu consegui fazer 3 fotos. Essa aqui, que foi a primeira, com o foco bem cravadinho nela, e as outras 2 fora de foco, lamentavelmente. Mas essa aqui ficou especial. Além dela ser filhote, os pingos de chuva caindo, criando um clima muito legal na imagem. Além disso, uma coisa que eu gosto demais é como as cores funcionaram bem. A gente tem o verde das árvores no fundo e a gente vê no chão uma cor complementar, com um matiz um pouco mais fraco, não tão vívido, é verdade, mas ainda assim complementar ao verde do fundo, o que trouxe uma harmonia muito grande para a imagem. A raposinha, então, tinha que entrar nessa lista. Essa próxima imagem é forte e é muito, mas muito curiosa. Essa fotografia eu fiz no mesmo local onde eu fotografei o Comintern, que eu apresentei anteriormente, mas num outro dia e numa situação bem diferente. Antes de entrar em detalhes, o Canada Goose, ou ganso dessa imagem, é muito, mas muito comum aqui no Canadá e nos Estados Unidos também. É uma ave que a gente vê toda hora, não interessa aonde a gente for. Mas tem um negócio muito incomum nessa imagem. Esses gansos não têm o hábito de caçar ou de pescar. A alimentação deles é principalmente herbívora, gramíneas, brotos pequenos, grãos, sementes, quando disponíveis. E eles ainda podem se alimentar de insetos, larvas e até alguns moluscos pequenos de água doce, mas não de peixes. Eu fui atrás e pesquisei porque anos vendo essas aves por aqui, eu nunca tinha visto esse tipo de comportamento, nunca tinha visto um Canada Goose comendo peixes. E nesse dia eu vi várias vezes isso acontecer. Era um comportamento deliberado e completamente intencional. Pelo que eu vi, esse comportamento não é tão documentado assim, embora dê para encontrar algumas imagens na internet. O que faz dessa uma foto um registro bastante particular. Bom, e aí, o que mais falar? A luz estava ótima, eu consegui um fundo bastante desfocado, muito legal, e principalmente a expressão do peixe. Essa foto, pelo valor documental dela, pela dramaticidade dela, não poderia ficar de fora. A próxima é a primeira fotografia de paisagem que eu apresento aqui e ela foi feita com filme. Essa é mais uma foto de Algonquin Provincial Park, em um dos lugares mais bonitos e acessíveis desse parque, que é o Lago Opeongo. Eu fiz essa foto num fim de tarde, e esse é um lugar que eu sempre visito quando vou a Algonquin. E eu não me lembro de ter visto a água tão tranquila, tão parada nesse lugar. E o que eu gosto nessa imagem, eu fiz essa fotografia com uma Nikon F5 com um filme Kodak ProImage 100. Então, eu acho que esse cenário, com cores frias predominantes, o céu azul, a água também puxada para o azul, o verde das árvores sendo beijados pelo dourado do sol, ficou bastante especial. Eu acho que nessa imagem eu consegui extrair todo aquele suco que esse filme da Kodak tem para oferecer. E aí, somado à simetria que tem essa imagem das árvores, das nuvens e o reflexo na água, entregou um resultado muito especial. Mais uma que eu não poderia deixar de fora. Pausa no vídeo e vamos às regras do jogo. O que você tem que fazer para concorrer a essa Nikon EM analógica e a um rolo de Kodak Ultramax 400? No dia 1º de janeiro de 2025, eu iniciei um exercício pessoal. Contar e registrar com pelo menos uma foto cada espécie de animal selvagem que cruzasse o meu caminho. Essa contagem ainda vai até o dia 31 de dezembro de 2025 e considera apenas aves, mamíferos, répteis e anfíbios. E é a partir disso que nasce o desafio. Para concorrer à câmera, você precisa adivinhar quantas espécies eu vou ter conseguido registrar em 2025. Como participar? A primeira coisa, curtir o vídeo. Segundo, tem que estar inscrito no canal.
Terceiro, comente aqui embaixo quantas espécies você acha que eu registrei em 2025, o número da sua foto favorita dentre as 12 apresentadas e o seu perfil no Instagram. O último passo, falando em Instagram, é me seguir nessa plataforma, me seguir no Instagram, e eu já falo por que isso é importante. Então, revisando de forma simples, você pode comentar dizendo X espécies, foto número tal, @ o seu Instagram. Se quiser escrever algo a mais, fique à vontade, mas para concorrer à câmera, fazer isso que eu acabei de falar já garante a sua participação. E o prazo para participar? Você pode comentar até às 23h59 do dia 31 de dezembro de 2025 no horário UTC. Ou seja, se você estiver no Brasil, esse horário significa que você pode comentar até às 20h59 no horário de Brasília. Comentários enviados após esse horário serão desconsiderados, mesmo que por poucos minutos. Vamos às regras agora. Apenas um comentário por pessoa será aceito. Caso haja mais de um, valerá o primeiro comentário. Comentários editados serão desclassificados. Caso você queira mudar o seu palpite, apague o comentário anterior e poste um novo palpite desde que dentro do prazo. E os critérios para definir o vencedor? Quem seguir todos os passos e acertar exatamente o número de espécies será o vencedor da câmera. Mas e se mais de uma pessoa acertar o número? Quais são os critérios de desempate? Valerá quem comentou primeiro e, hipoteticamente, caso hajam 2 comentários no mesmo minuto, no mesmo segundo, o vencedor será quem está inscrito há mais tempo no meu canal, conforme os dados oferecidos pelo YouTube. Se ninguém acertar, a câmera continua comigo até uma nova oportunidade. Quando eu comunicar o vencedor, a lista de todos os animais será compartilhada publicamente, junto com as imagens para comprovação correspondente. A identificação das espécies foi feita de boa fé e eventuais imprecisões não alterarão o número oficial usado para fins do desafio. Muito importante, o envio da câmera será totalmente por minha conta. Porém, havendo taxas alfandegárias, impostos, encargos no país de destino, esses serão de responsabilidades do destinatário do vencedor do desafio. Além da câmera e do filme, o vencedor poderá optar por uma mentoria de 1 hora comigo, realizada por chamada de vídeo. Durante essa conversa, a gente pode revisar como carregar e descarregar o filme na câmera, o funcionamento, os recursos da Nikon EM, dicas básicas de exposição e uso de câmeras de filme, dicas de composição ou quaisquer outros tópicos relacionados à fotografia que forem de interesse do vencedor. De novo, a mentoria é opcional, mas é recomendada especialmente se essa for a sua primeira experiência em fotografia analógica. E por último, por que é importante me seguir no Instagram? Para evitar qualquer scammer ou pessoa mal intencionada nos comentários aqui embaixo, possivelmente se passando por mim, exigindo algo em troca pelo envio da câmera, coisa que eu não faria, eu vou entrar em contato com o vencedor apenas e unicamente através do Instagram. Na descrição tem todas essas regras que eu citei para quem quiser conferir elas por escrito. Agora, de volta para o vídeo. Ainda na batida de paisagens, a próxima imagem chega a ser um clichê. Mas estava no meu bucket list e nesse ano eu dei um check nessa imagem. A famosa Lower Falls de Yellowstone. Essa cachoeira tem cerca de 94 metros de altura e é um dos pontos mais icônicos do parque. E é por esse motivo que eu disse que é um clichê. Mas eu acho que eu consegui algo legal aqui e um tanto diferente da maioria das imagens que se costuma ver dessa cachoeira. Além da luz estar particularmente bonita, eu ainda utilizei um filtro ND para remover 6 stops de luz e fazer uma longa exposição. E daí que vem essa textura quase que cremosa na água. Mais uma para a minha lista. Mais uma foto de pássaro. E essa aqui foi um daqueles momentos de sorte. Aquela coisa de estar no lugar certo, na hora certa. Eu tenho uma sequência enorme de fotos dessa Red-tailed Hawk, do momento em que ela estava em cima da árvore escaneando a área até o momento em que ela termina a refeição. Essa foto aqui é uma das minhas favoritas dessa sequência e uma das minhas favoritas de todo o ano. Eu tive muita sorte de ter uma vista bastante limpa aonde eu estava em relação a onde ela parou. E essa foto aqui em particular, a posição da cobra contribui muito para a história sendo contada nessa imagem.
Além disso, mais uma vez, as cores me agradam bastante nessa imagem. Esse tom quase que monocromático, pelo menos para mim, ficou muito legal. Mais uma ave de rapina, mas num contexto bem diferente. Na hora que eu fiz essa foto, eu ainda sabia que ela estaria aqui nessa lista. Eu fiz essa foto em Idaho, nos Estados Unidos, no fim do verão. Acho que não tem muito o que falar dessa imagem. Poder posicionar esse spray perfeitamente dentro do círculo do sol e o fato dele estar com a cabeça direcionada para baixo, que, aliás, se não fosse isso, talvez eu não conseguisse enquadrar todo o spray dentro do limite do sol e a imagem não teria a mesma força. E o legal aqui também é conseguir ver os detalhes, os talons dele, as garras dele e a penugem na cabeça. Para mim, pelo menos, ficou uma imagem especial. Estamos nas 3 últimas fotos, e essa aqui foi muito legal pelo desafio técnico de fazer ela. É uma foto que eu fiz no Grand Teton National Park, naquela fração de segundos em que vem a ideia, que vem o ímpeto criativo e aqui dentro a gente só escuta, vai! Eu tava com uma 600mm em que eu conseguia pegar apenas parte do elk nessa configuração. O chão, com a vegetação, o próprio animal e as árvores no fundo. Mas tinha muito mais coisa para mostrar. E que eu não poderia deixar de fora. E o meu estalo foi, mete uma panorâmica aqui, faz uma panorâmica vertical, fotografa para cima até onde der. Porque eu sabia que parte dos Tetons estavam atrás do elk. E foi o que eu fiz. Clique, câmera para cima, clique, câmera para cima, clique, câmera para cima, até chegar no céu e passar pelas montanhas. Eu já tinha me ligado na luz do sol vazando por entre as montanhas e eu sabia que daria bastante força para a imagem. No fim, essa imagem finalizada é uma panorâmica de 8.370 por 12.288 pixels. Penúltima imagem. E essa aqui é a minha fotografia de paisagem favorita de 2025. Eu comentei no vídeo que eu fiz sobre o Grand Teton, sobre a importância poética que esse lugar tem para mim por conta das fotos do Ansel Adams nesse lugar. Quando eu fui para lá, eu queria voltar para casa com pelo menos uma imagem que eu pudesse falar para mim mesmo. Essa é a minha imagem à la Ansel Adams, para guardar com carinho no meu acervo. Eu gosto de absolutamente tudo nessa imagem. O primeiro plano com a vegetação baixa, com algumas árvores dando uma sensação de escala, a neblina no meio dividindo o primeiro plano e as montanhas, e aí as montanhas, obviamente, com um céu com algumas nuvens esparsas. Aliás, se esse céu tivesse limpo, sem nuvens, essa foto não teria o mesmo apelo estético. Afinal, um céu limpo, sem nuvens, é o pesadelo de fotógrafos de paisagem. E essa aqui ainda vai parar pendurada em algum lugar no meu escritório. Última foto, gurizada. De novo, essa lista não foi organizada da menos favorita para mais favorita. São fotos que me trazem coisas diferentes quando eu olho para trás. Quando eu olho para o que eu produzi nesse ano de 2025. Agora, essa foto representa sim algo muito especial para mim. Porque foi a primeira vez que eu tive frente a frente com um grizzly, ou um urso cinzento em português, solto na natureza. Isso foi um negócio de outro mundo para mim. A adrenalina, a emoção de ver um animal enorme como esse, completamente majestoso e livre. Para mim, isso foi um momento tipo o que eu tive quando encontrei o lince no ano passado. Simplesmente não tem como descrever. Talvez do ponto de vista técnico, essa foto fique atrás de outras que eu apresentei nessa lista. Mas como eu disse no passado, essa lista ela não é apenas sobre técnica fotográfica, mas é o que mexeu comigo durante o ano, é o que eu tive de experiência que eu levo daqui para frente. Mas ainda assim, as cores estão legais, a pose do urso com a cabeça levemente direcionada para o lado, mais ainda olhando na minha direção, o brilho nos olhos dele, e isso não é edição, isso é o que a câmera capturou mesmo, até porque o sol estava se pondo nas minhas costas, facilitando esse efeito. Mas enfim, essa foto, esse momento vão ficar comigo para sempre, ainda que eu veja grizzlies no futuro, essa aqui foi a primeira. Pois bem, gurizada,
Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo das melhores de 2025, que esse vídeo tenha trazido aí algum entretenimento, algum conhecimento e que tenha valido a pena para vocês ficarem aqui até o fim. Também, como no ano passado, eu vou deixar agora um slideshow passando com outras imagens que eu fiz nesse ano que poderiam ter entrado nessa lista, mas não entraram, mas estão no slideshow. Era isso, espero que todos tenham um excelente final de ano e nos vemos em breve. Valeu!